começa dizendo assim: as 5 portas de entrada do mal. A primeira porta é os ouvidos, né? E começa dizendo aqui o estudo: uma das entradas mais largas do vírus espiritual é o ouvido. O problema não é escutar algo negativo, pois se temos ouvidos que funcionam, naturalmente iremos escutar todo tipo de conversa durante a vida. O problema é dar ouvido, ou seja, dar crédito e atenção a conversas inapropriadas. Os ouvidos de Eva recebeu o primeiro veneno mortífero do diabo, que resultou no afastamento de Deus e na morte espiritual de toda a raça humana. Então a serpente disse à mulher, que foi Eva: certamente não morrerás, caso ela comesse do fruto que Deus havia dito para que não tocasse. Hoje, a humanidade sofre amargamente a consequência de Eva ter dado ouvidos a essa voz satânica. Como devemos agir nesse caso? Devemos ter cuidado com os assuntos que surgem de forma inofensiva, até mesmo dos amigos bem-intencionados, mas contra os quais a sua consciência o alerta. Ponto. Daqui a pouco eu vou continuar. Vamos dar uma pausa aqui. Veja que, no mundo que nós vivemos, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Quando se refere ao mundo, é a situação, hoje em dia, do ser humano aí fora. Fora do contexto de Deus, da vontade de Deus. Então, o mundo aí fora jaz no maligno. Verdade é que existe mais pessoas servindo a Satanás, ao mal, do que servindo a Deus. Você observa que aí fora o certo se tornou errado. E o errado se tornou certo. E é assim que o mal quer que você veja as coisas. Para o mundo, é errado a pessoa ser honesta, ou ela viver uma vida fiel à sua esposa ou marido, ou ela viver uma vida de integridade, cuidando da sua família, não viver no vício, na badernagem, na vida errada. Enfim, para o mundo aí fora, que nada. O mundo diz: faz o que teu coração te manda. Pior engano que tem, porque o coração não pensa, o coração sente. E a pessoa se entrega ao ódio, se entrega a fantasias, se entrega aos vícios, se entrega às más companhias, se entrega a tudo que não presta, às más companhias, e acaba tendo uma decepção. A verdade é que aí fora tem mais pessoas servindo ao mal do que a Deus. E o mal fala. As forças espirituais do mal falam, como Deus fala. E aí você me pergunta: pastor, quem fala mais, Deus ou o diabo? É óbvio que é o mal que está falando mais. Por quê? Porque as pessoas estão mais inclinadas para o mal do que inclinadas para Deus. Hoje você convida uma pessoa para vir à igreja, ouvir a palavra, tomar a santa ceia, ter parte com Deus, se arrepender, se entregar, ela diz que não tem tempo. Mas se alguém chamar ela para uma festa, ela tem tempo. A pessoa diz que não tem tempo para ler a Bíblia, mas ela fica nas redes sociais horas e horas, só vendo o que não deve, ou alimentando fantasias que não deveria, ou remoendo o passado, porque de repente vai lá espreitar a vida dos outros, mas ela não tem tempo de sentar para ouvir a palavra de Deus, ou ela própria lê. Então, não é que Deus não fala porque Deus não quer, é porque as pessoas não se achegam a Deus. Deus fala através do testemunho, Deus fala através do pastor, Deus fala através da Bíblia, Deus fala muitas vezes através de uma música. Eu não digo que todas as músicas evangélicas, gospel, passam uma mensagem. Tem músicas que não passam nada, mas há músicas que passam uma mensagem. E Deus fala, mas há quem ouça, só ouve. Né? Perdão, ela escuta, mas ela não ouve. Porque o significado de ouvir é colocar em prática. Por isso que Jesus disse:
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Então, por que o diabo fala mais do que Deus? Porque tem gente que anda com quem não deve. Aí eu pergunto, eu vou andar com quem não presta, com quem não deve andar. Sei que aquela pessoa não é uma boa companhia para mim, porque ela quer viver no que é errado. Ela gosta do errado. E eu estar ali ao lado dessa pessoa, eu vou ouvir coisas boas? Os meus ouvidos vão receber o quê? Coisas boas? Que nada, coisa venenosa. A pessoa vive xingando o dia todo, cobiçando, vive maquinando malícia, vingança. A pessoa usa os lábios para defamar outro, para denegrir, para, de repente, humilhar. E eu estou ali, só recebendo aquele lixo. Então, existem coisas que você e eu podemos evitar. Existem lugares, pessoas, que nós podemos evitar e guardar, preservar a nossa alma e uma consciência limpa. Mas é claro, é óbvio que, se você vive no mundo, naturalmente, você vai ouvir palavras negativas dentro do teu âmbito familiar, no trabalho, gente que vai te humilhar, gente que vai falar contra a tua fé, gente que vai tentar colocar em dúvida ou em descrédito a palavra de Deus, pessoas que vão ser usadas pelo mal para tentar coagir sua fé, dizendo que você está doida, maluca, ou que você é um bobo, uma boba. Enfim, você vai ouvir um monte de coisa. Que o pastor é isso, que a igreja é aquilo. Mas o fato de você escutar essas coisas não significa que você tem que guardá-las. Pelo contrário. Se eu ouço algo que vai contra a minha fé, da boca de quem quer que seja, de repente de uma pessoa que esteve no nosso meio, largou a fé e se entregou de volta ao pecado, voltou ao vômito, voltou à lama. E essa pessoa fala mal da fé. Mas o que Deus fez contra ela? De ruim. Pelo contrário, Deus fez algo de bom. Mas, de repente, ela não quis viver na disciplina, não quis seguir Jesus, e a desculpa que ela usa é, foi por causa do fulano, foi por causa disso. A Bíblia diz que nada nos separa do amor de Deus em Cristo Jesus. Porque em todas as coisas que surgirem, se eu estou com Deus, Ele está comigo. Eu sou mais que vencedor. O que separou a pessoa é o coração duro, é o orgulho. Porque muitas vezes a pessoa não quer perdoar, não quer largar o pecado. E sempre que ela vem à igreja, o Espírito Santo fala com ela, para ela descer as águas, para ela se entregar. E ela está resistindo à voz de Deus. Então, o mal vai falar. Mas quando eu ouço uma palavra que eu sei que é o mal, na hora eu repreendo. Foi o que o Senhor Jesus fez. Vamos ler aqui? Olha só. E Pedro, tomando de parte, chamando Jesus à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Isso que Jesus havia dito, que era necessário morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia, que era o plano de Deus para salvar a humanidade. O Cordeiro de Deus, que é Jesus, ele haveria de morrer pelo pecado de todos. Esse plano tinha que se cumprir. Essa morte era necessária para comprar a minha alma e a tua. E o preço da minha alma e a sua foi o sangue de Cristo. Ele nos resgatou. Mas quando ele declarou que iria morrer, Pedro, chamando a parte, disse: não, isso não vai acontecer. Ele, Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro: aparta de mim, Satanás. Imagina o susto que Pedro trombou, hein? Que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só a que são dos homens. Está vendo? Na hora, quando aquela palavra nociva, destrutiva entrou, querendo quebrar o plano de Deus, querendo levar Jesus a não ir para a cruz, na hora ele disse: arreda-te, Satanás. Pedro deve ter se assustado. Você não cogita, não fala das coisas de Deus, mas sim da dos homens.
Aqui não diz, não fala, não, é melhor. Você não compreende as coisas que são de Deus. Eu pergunto, o mundo aí fora vai entender as coisas de Deus? Você é uma jovem que quer agradar a Jesus. Aí você arruma um namoradinho. Como que é o namoro do cristão? O namoro do cristão é debaixo de um temor, debaixo da pureza. A jovem se guarda para a núpcia e o jovem se guarda. Claro, se a pessoa veio e se converteu e lá no mundo ela vivia uma vida errada, mas a Bíblia diz que Deus faz nova todas as coisas. Ela vai apagar o passado e recomeçar com Deus. Mas uma vez com Deus, ela tem temor, ou ele. Então aquela jovem, ela quer namorar, quer para conhecer a pessoa, dentro da vontade de Deus, namoro cristão, né? Namorar para conhecer, noivar e casar, e ter uma vida sexual no casamento, como é permitido pela palavra de Deus. Viver na pureza, fazer a coisa certa. Então a pessoa que é de Deus compreende que é necessário o relacionamento estar dentro desse padrão para que ele dê certo. Porque se não há sacrifício e renúncia hoje das suas vontades pela vontade de Deus, muito menos lá à frente, quando vier problema no casamento, eu duvido que ambas as partes vão estar dispostas a se sacrificar. Mas lá fora é assim, o rapaz compreende, se a jovem quer Deus e ele quer sexo, falando bem claro, e ele diz assim, ah, não, mas isso aí para mim não dá. E ela diz, não, mas eu quero fazer a coisa certa. Você acha que ele vai compreender? Você acha que uma pessoa que vive na desonestidade aí fora, ganha dinheiro de forma errada, que quer levar você ao mesmo caminho, você acha que essa pessoa vai querer viver uma vida honesta? Então cabe a mim e a você, que sabemos o caminho da verdade, que entendemos o caminho, a gente se manter nele. E quando vier certas palavras, ah, mas é assim mesmo, ah, mas ninguém é de ferro, ah, mas todo mundo faz. Arreda-te, Satanás. Está amarrado. Fale com você mesmo. Não precisa você falar para a pessoa. Não precisa. Mas dentro de você, repreenda. Você vai ouvir coisas para tentar te derrubar. Às vezes vem pensamentos, dúvidas, para tentar te derrubar. Pessoas usadas pelo mal para tentar dizer, ah, você não tem fé, Deus não vai te ajudar a coisa nenhuma. Ó, tu está indo na igreja, não está adiantando de nada. Como que não, poxa? Como que não? Só a razão de eu estar aqui e Deus não me ajudar, se eu não obedeço. Porque quem planta, colhe. Se você entra, escuta, vai embora e vive a mesma vida velha, você quer uma nova vida? Ah, senhor, senhora, é só usar a cabeça. Se você continua na vida velha, não vai acontecer nada novo. Larga a vida velha e abraça a fé, que Deus vai te dar uma vida nova. Ou não foi isso que ele disse? Dá-vos-ei um coração novo, dá-vos-ei espírito novo, dá-vos-ei uma nova mente, farei nova todas as coisas. Agora, você não quer largar o osso, não quer largar aquela vida suja, não quer perdoar, não quer largar as más companhias, não quer largar esse orgulho, essas linguagens obscenas, a mentira, não quer largar o ódio, a cobiça, a fofoca. E aí você quer que Deus te ajude? Você quer que o mal fique longe, mas você está traindo ele com o pecado. Então, muitas pessoas vão falar para você, é assim mesmo, o ser humano é assim mesmo, todo mundo faz. Dentro de você, você tem que repreender essa voz, como Jesus Cristo repreendeu a palavra de Pedro, que parecia bem intencionado, mas tinha um mal dentro dele. Cuidado. Às vezes as pessoas, para tentar persuadir sua fé, te convencer do contrário, porque Satanás é especialista de fazer a mentira se tornar verdade e a verdade se tornar o quê? Mentira. E há pessoas que, para tentar te convencer a mentira, elas mentem. Elas chegam para você e dizem, ah, você está indo naquela igreja? Olha, eu conheci uma pessoa que aconteceu isso e isso com ela. Eu conheço, eu tenho o endereço dela, eu tenho o número dela. Pelo amor de Jesus Cristo. Você acha que aquela pessoa que cometeu algum erro ou largou a fé, responde por Deus? Hã? Jesus disse, é inevitável os escândalos. Nunca vai deixar de existir pessoas que vêm à igreja e que lá fora faz as coisas erradas. Ou que larga a fé e depois fala mal da fé. Jesus falou. Judas foi um dele, que largou a fé e ainda traiu Jesus. Então, quando você ouvir uma palavra, arreda, Satanás, está amarrado em nome de Jesus, isso não vai acontecer,
eu não vou ficar assim, não vou chegar a esse ponto, não vou passar por isso. Para concluir, diz assim, ó, faça como Jesus, não tenha medo de parecer antipático, mal educado, ou mesmo careta. É melhor entrar no céu sem amigos do que para o inferno cercado de gente. E é verdade. Em todas as cartas da igreja do Apocalipse, o Senhor Jesus alertou: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Lembra que o Senhor Jesus disse assim: se o teu olho te faz pecar, arranca e joga fora. Se teu braço te faz pecar, corta e deita fora. Melhor entrar sem um olho e sem um braço do que com o corpo todo ir para o inferno. Deus não está a dizer que eu e você temos que arrancar nossos membros. Não. O sentido da palavra é, se existe alguma coisa ou alguém que me faz pecar, eu tenho que cortar isso. Ah, essa amizade me faz pecar. Olha, fulano, me desculpa, vamos para a igreja comigo? Vamos buscar Jesus? Ah, que coisa de Jesus, coisa nenhuma. Então, olha, me desculpa, não quero mais essa vida. Cortei. Você, de repente, tem um relacionamento que está afastando você de Jesus. Essa pessoa não quer nada com Deus. E você está aí caindo no pecado, fazendo as coisas erradas, porque você se deixa persuadir por essa pessoa. Você tem que escolher. Ou traz ela para Deus, se ela não quer, você tem que decidir, deitar fora aquilo que te separa de Deus. Porque existem casos e casos. E há pessoas que o problema dela não é o mal, é porque ela não decidiu a vida dela. E eu não posso pegar a minha salvação, colocar em jogo por alguém que não quer o que é certo. Imagine você, eu sofri, comi o pão que o diabo amassou, hoje eu quero Deus, mas o fulano ou a fulana que está ao meu lado, que de repente você está num relacionamento, essa pessoa não quer nada com Deus. E ainda está te persuadindo a largar a fé. Sinto muito, olha, segue o teu caminho que eu sigo o meu. É diferente se você vem para a igreja já casado, você tem seu casamento, sua família estabilizada, e você diz, olha, pastor, meu marido, minha esposa não é da fé. O que eu faço? Luta por ele, faz voto por ele. Mas se você pode hoje, você está num relacionamento que é um namoro, e você pode escolher se você vai continuar com a pessoa ou se você vai seguir o teu caminho, toma a decisão certa enquanto é tempo. Use a fé inteligente. Amém? Muito bem. Para concluir, diz assim, siga essa direção, filtre todas as vozes que chegam aos teus ouvidos, avalie, pense bem, não tome atitudes precipitadas ou atitude precipitada. E o provérbio 19:2 é muito forte, ó. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Olha que interessante, hein? Veja que tem pessoas que elas, quando ouvem algo, elas já se precipitam. Elas julgam, condenam, querem tomar uma decisão radical. Por isso, a pessoa que usa a fé inteligente, ela sempre vai ouvir os dois lados. Ela sempre vai ouvir os dois lados, quer do seu filho, quer da sua esposa, quer do seu funcionário, quer do seu amigo, ela sempre vai ouvir os dois lados. Digamos que o fulano falou mal do ciclano que fez isso, mas o fulano está falando a versão dele, e de repente está falando uma coisa para tentar me magoar, dizendo, ó, fulano falou isso de você, disse isso de você, fez isso por você, e aí o teu sangue esquenta, e você na hora quer tomar uma decisão na base da emoção, quer xingar, quer ligar para a pessoa, ou tomar uma decisão errada, e depois que faz a coisa errada, você vai ver que não era nada daquilo. E aí você se prejudica. Porque você ouve uma pessoa, fala aí, o que houve? Ah, não, porque ele fez isso. Ah, tá bom. Isso que você fez procede? É isso mesmo? Não foi bem assim. O que aconteceu foi isso. E aí você vai ver que tudo fica mais claro. Cuidado, você que age na emoção, qualquer coisa você se estoura, qualquer coisa você julga, você condena, você quer tomar uma atitude precipitada, é um mal. Cuidado, vigie, tenha paciência, avalie, tenha disposição para ouvir, para avaliar, para pesar, segundo a palavra de Deus. E você vai evitar os laços do mal. Amém? E concluindo aqui, diz,
Se até aqui você tem dado ouvido às vozes que o distancia do Senhor Jesus, tome uma atitude agora e se arrependa. Humilhe-se diante do Altíssimo e Ele se compadecerá de você, o perdoará e o salvará. Graças a Deus. Olha, essa é a primeira porta das 5 portas de entrada do mal. E nós vamos agora falar com Deus. Se você reconhece que você apagou o espírito, porque você, ouvindo certas pessoas, teu coração entrou malícia, você acabou tendo maus olhos, tu vai pedir perdão, se arrepender e se reconciliar. E você que não se entregou para Deus, porque você ainda tem deixado os seus ouvidos abertos e atentos a coisas do mundo e tem seguido esses conselhos, você vai confessar, pedir perdão e vai fazer um voto com Deus de se entregar por inteiro. Amém? Se você deseja isso, fique de pé.